Desde que Estela apareceu, esta é a primeira vez que lhe enfrento em frente de toda a gente. Alguns atrás dela mantiveram a cabeça baixa, e outros olharam para mim. Bruno estava escondido no fundo, a dar-me secretamente um pulgar para cima. Ok. Queres falar de regras? Muito bem, vamos falar de regras. Um país tem as suas leis, e uma fábrica tem as suas regras. Sem horas extras, a linha para. A linha para e dezenas de postos de trabalho estão em risco. Se a fábrica fechar, a quem vais culpar? Escondes-te atrás das leis laborais. Mas pergunta-lhes se eles concordam com isso. Diretora da fábrica Santos, percebo o que diz. Só quero usar os outros para me calar, certo? Tudo o que sei é que, quando me castigou, usou as regras da fábrica. Agora pede-me para fazer horas extras pelos empregos de todos. As regras podem mudar, mas sejamos claros, há o não pagamento de horas extras. Arthur. Estou na linha da frente há 20 anos. Uma nova chefe da geração Z acabou de aparecer. Deduziu logo o meu bónus anual de 20 mil euros. Chama-se Estela. Está cá há 3 meses e ainda não se afirmou. E eu é que sirvo de exemplo. Arthur, engenheiro sénior da oficina 4. Esta manhã, às 10 durante o horário de trabalho, a fumar no chão de fábrica. Desenhei este sistema em 2019. Não esperava apanhar o primeiro logo na implementação na vossa fábrica, um engenheiro veterano a dar este exemplo. Não tem vergonha. De acordo com a nova proibição de fumar na fábrica, vou deduzir todo o bónus anual do Arthur este ano, num total de 20 mil euros. 20 mil euros? É o meu bónus de desempenho do ano inteiro. Estive dedicado durante 20 anos, nunca falhei, nunca errei. E é isto que recebo? Os parâmetros do lote de regulamentos de exportação de ontem. Estive a monitorizar do meio-dia às 3 da manhã, morto de cansaço, por isso encolhi-me numa área vazia e dei uma passa. O silvo daquela fila de tubos hidráulicos tem aumentado ultimamente. Estava a ouvir aquele som. Como é que me ia importar com regras novas afixadas? Mas explicar-lhe estas coisas adiantava. Ela só quer fazer de mim um exemplo. Nem teria a oportunidade de me explicar. Arthur, desiste. Desiste. São 20 mil euros. Arthur, tens algo a dizer? Se não, sobe e assina. Apenas resmunguei. Caminhei para o palco. Não discuti. Cada passo foi firme. Tu. Ela pensou que eu ia desatar a chorar e confessar. Mas apenas me inclinei. Na linha de assinatura do aviso de penalidade, assinei cuidadosamente o meu nome. Virei-me e saí do palco. Voltei ao meu posto e continuei a trabalhar. O veio principal do lote de rolamentos de ontem ainda me esperava. Ninguém é insubstituível. 20 anos. E ele só envelheceu. Sabia quem era. Aquele que a Estela recrutou de fora. Carlos, o seu sénior da universidade. Trazido de propósito para substituir veteranos como ele. Arthur, na tua idade, está na hora de dar lugar aos mais novos. Não respondi. Continuei a trabalhar. Há palavras que não precisam de resposta. Se respondes, perdes. Estela, ultrapassaste o meu limite. Olá. Arthur, és o primeiro como sempre. Na manhã seguinte, estava na fábrica às 7h30 como de costume. É um hábito que mantenho há mais de 20 anos. Mas quando estiquei a mão para o controlador de pré-aquecimento de lubrificação, parei. Faço isto há 20 anos. Nunca ninguém se importou. Eu também não me importava. Apesar de não estar nas minhas funções, só quem já o fez, sabe. É dar uma oportunidade à máquina. Fazer funcionar uma máquina fria a alta velocidade sem pré-aquecimento. O rolamento agarra após algumas rotações. 20 anos, e hoje... Não vou fazer, Lu. Duas horas depois, um guincho metálico agudo rasgou a oficina. A luz de alarme do veio principal da oficina 4 piscou furiosamente, luz vermelha. O diretor Mendes saiu a correr do seu gabinete, a segurar uma bucha de rolamento acabada de produzir, pálido como um fantasma. Arthur, não ajustaste os parâmetros esta manhã. Diretor Mendes, isso não faz parte das minhas funções. Tu. O que está no papel chama-se regras. O que não está no papel chama-se trabalho voluntário. Durante os últimos 20 anos, acostumaste a isso. Agora, acabei. Se quiseres alterar as minhas funções, vai primeiro atualizar as orientações de responsabilidade de trabalho. Não são apenas parâmetros de binário. Se o Arthur não quer fazer, não tem de o fazer. Não é como se ele fosse o único que sabe. Certo, Arthur? Achas mesmo que és o único?
Carlos começou a operar, abriu a interface de parâmetros, encontrou o valor de binário, aumentou-o em 2 pontos. O alarme parou. Os números no ecrã ficaram verdes de novo. A sua operação estava de facto correta. Mas ele não sabia que este lote de material é mais macio que o habitual. Aumentar os parâmetros. Agora tudo o que testares vai passar. Com a folga adequada, a força de pressão é estável. Mas o ajuste entre o munhão do veio e o furo do rolamento já está demasiado apertado. Depois de instalado e a funcionar durante 6 meses, a folga vai alargar-se por si só. Não disse nada. Algumas coisas não estão no manual. Algumas lições. Quem não ouve tem de aprender da pior maneira. Quando se fica velho, deve-se aprender a aceitá-lo. Xunzi, há mais de 2000 anos, disse que o aluno se tornou mestre. Mas alguns fósseis velhos recusam-se a admiti-lo até morrerem. Ela diz o que diz. Eu faço o que faço. Ela diz, até morrerem. Então esperarei. Não para ela morrer, mas para ela bater naquela parede. A parede sempre esteve lá. Ela nunca bateu nela, por isso não acredita. 3 horas depois, o diretor Mendes voltou. Calibração anual do sensor de pressão. Em toda a oficina. O único que conseguia fazer este trabalho delicado era sempre eu. Mas quando fui pegar na ferramenta, parei. Tal como esta manhã. Há coisas que, depois de nos habituarmos a fazê-las, parar é mais difícil do que fazê-las. Virei-me e tirei da prateleira metálica um manual de calibração de equipamento de prensagem. O diretor Mendes ficou estupefacto. Arthur, o que se passa contigo? Paralisia do sono ontem à noite? Com a tua experiência, não precisas disso. Este é o diretor Mendes, com quem trabalhei durante 15 anos. Na reunião geral de ontem, quando a Estela me descontou 20.000 euros, ele foi um dos que se calaram. Não o culpo. Ninguém tem a vida fácil. Mas há coisas que não podem voltar atrás. A diretora da fábrica Santos falou dos altos padrões da nova era. Vamos seguir os padrões. Tu, Ele olhou para mim. Depois olhou de relance para a Estela ao longe. por que é que estás a discutir com uma criança? Diretor Mendes. Se ela quer falar comigo, que venha ela própria. Não é fácil para ti, preso no meio. Mesmo antes do fim do turno, a oficina toda olhou para mim e para o diretor Mendes. O diretor Mendes viu que eu ainda estava a folhear o manual, a seguir os passos. Ele não se conteve. Arthur, mais alguns minutos? Mais uns minutos e está feito. Arthur, por favor, ajuda. Mais uns minutos, por favor. Nesse momento, tocou a campainha de saída. Agarrei imediatamente na minha lancheira. Diretor Mendes. Desculpe. O senhor devia ter-me dito amanhã. Ah, Afastei-me sem olhar para trás. Atrás de mim, o diretor Mendes, com a chávena de chá na mão, abriu a boca, mas não saiu uma palavra. A Estela, que estava ali perto, já estava vermelha de raiva. Arthur, espera só. Dirigi-me ao relógio de ponto. Sem parar. Ela disse-me para esperar. Vou esperar. Amanhã estarei aqui às 7h30, fazer o meu trabalho. Não fui eu que fiz as regras. Mas quem as fez, elas aplicam-se a todos por igual. Ontem à noite, quando cheguei a casa. Logo a seguir, o Bruno ligou. Arthur, andas a provocar a diretora da fábrica Santos assim. e se ela realmente lutar até ao fim? Ela é mesmo implacável. Calma. Já tenho tudo planeado, meu velho amigo. Desliguei o telefone. Apertei o telefone com força. Nesta vida, não é só por aquele sopro de orgulho. 2 semanas depois, a maior parte da fábrica já tinha tomado partido. Quem concordava comigo, havia alguns. Mas havia mais quem seguisse a Estela. Mas foi também por esta altura que os equipamentos da oficina, como se tivessem combinado, começaram a variar um após o outro. Num dia, a roda da retificadora começou a oscilar, no outro, o controle de temperatura do forno térmico ficou instável. A temperatura do forno variava muito, e a dureza do material temperado variava 2 níveis entre o interior e o exterior. E a máquina de furar antiga e a fresadora antiga eram focos de problemas. Não lhes toquei. Tomei conta destas máquinas durante 20 anos, por isso sabia exatamente que sons e temperaturas eram normais, já estavam prestes a avariar. É só que eu costumava fazer a manutenção diariamente, mas ninguém via. Quando parei, os problemas apareceram um a um. A Estela pregava a união e a superação das dificuldades juntos, pressionando-nos a todos e obrigando-nos a fazer horas extras. Este é um momento crítico. E quem estiver comigo na avaliação de desempenho de fim de ano, garanto-lhes um A. Quem nos atrasar? Ela olhou para o Arthur, e não terminou a frase. Ela não o disse claramente, mas toda a gente percebeu. Avaliação de fim de ano, pagamento de horas extras, transferências de cargo, as coisas que ela controlava eram muito mais do que um detetor de fumo. Arthur, podes mostrar a tua posição agora. Dezenas de pessoas estavam atrás dela. O Bruno também estava. Eu não me mexi, não os culpei. Toda a gente precisa de pôr comida na mesa.
O que a Estela lhes podia dar, eu não podia. Mas há coisas que ela não pode dar, e eu também não lhes posso dar. Nesta idade, se não se pode lutar por algo, não se luta. O que é meu não foge. O que não é meu, por muito que lute, é inútil. Posso escolher um lado, se quiseres. Mas primeiro diz-me, qual é o pagamento das horas extra? Pagamento das horas extra. Arthur, não tens noção das regras. Estás aqui para trabalhar, não para negociar. Disseste-nos para seguir as regras, mesmo que essas regras. Tenham sido fixadas ontem à noite. Sei que muitas pessoas estão descontentes com as novas regras da fábrica, mas regras são regras. Sem regras, que tipo de país teríamos? Que tipo de sociedade? Para não falar que somos apenas uma pequena fábrica. Vem aqui e assina o pedido de horas extra agora. As leis laborais também são regras. Tu? Diretora da fábrica Santos, quando me multaste em 20 mil euros, falaste de regras. Agora queres que trabalhe horas extra e falas de dedicação. Regras e dedicação pelo menos uma tem de contar. Não podes multar-me usando as regras e depois esperar dedicação de mim. Isso não são as regras. Isso é só 2 pesos, 2 medidas. Ela ficou ali parada, abriu a boca 2 vezes, mas não saiu nada. Ela pensou que eu iria recuar. Ela, mas esqueceu-se que foi ela quem fez as regras. Estou apenas a usar formulação. Desde que a Estela apareceu, esta é a primeira vez que lhe enfrento em frente de toda a gente. Alguns atrás dela mantiveram a cabeça baixa, e outros olharam para mim. Bruno estava escondido no fundo, a dar-me secretamente um polegar para cima. Ok. Queres falar de regras? Muito bem, vamos falar de regras. Um país tem as suas leis, e uma fábrica tem as suas regras. Sem horas extras, a linha para. A linha para e dezenas de postos de trabalho estão em risco. Se a fábrica fechar, a quem vais culpar? Escondes-te atrás das leis laborais. Mas pergunta-lhes se eles concordam com isso. Diretora da fábrica Santos, percebo o que diz. Só quero usar os outros para me calar, certo? Tudo o que sei é que, quando me castigou, usou as regras da fábrica. Agora pede-me para fazer horas extras pelos empregos de todos. As regras podem mudar, mas sejamos claros, há ou não pagamento de horas extras. Arthur, Se já acabou, volta ao trabalho. É para isso que sou pago. Quanto às horas extras, venha ter comigo quando decidir. Ela é toda pelas regras, e eu mantenho o meu limite. Há coisas que não precisam de mudar. A linha está traçada. Quem a ultrapassar vai descobrir. Mas nem 3 dias depois, às 11 da noite, o diretor Mendes estava a bater à minha porta. Arthur, temos um enorme problema. O Carlos e a equipa dele reescreveram completamente o programa de compensação de força de prensagem. Agora, as máquinas estão todas avariadas. Todo o lote está estragado. Tens de voltar comigo à fábrica agora. São 11 da noite. O meu turno só começa daqui a 9 horas. Mas a linha de produção... Vai falar com o Carlos. Foi ele que mudou, por isso que resolva. Ou fala com a diretora da fábrica Santos. Não venhas ter comigo. O diretor Mendes abriu a boca durante muito tempo, mas acabou por suspirar, virou-se e voltou sozinho para a fábrica. Viu ir embora, e não fiquei totalmente indiferente. Mas às vezes é preciso ter regras. Não é que não queira ajudar, é que não posso ajudar desta forma. Na manhã seguinte, logo depois de bater o ponto, a Estela já estava à entrada da oficina, com ódio nos olhos a olhar para mim. Arthur, podes ser mais descarado. Trabalhámos que nem cães na fábrica, exaustos, enquanto tu dormias como um tronco em casa. És um animal. Diretora da fábrica Santos, quando anunciou a proibição de fumar, eu estava na oficina 4 a ver os números até às 3 da manhã. Quem é o verdadeiro animal aqui? Você sabe bem disso. Agora diga-me, como vai pagar as horas extra e o bónus de fim de ano? Resolva isso e eu falo consigo. Ela só me fulminou com o olhar. Não disse mais nada. Algumas coisas não precisam de discussão. Já disse o que tinha a dizer. Ela que aceita ou não. Se não aguenta, o problema é dela. Pronto, vou ser razoável e cumprir as regras. Estou a dar-te esta oportunidade. Esta semana, apresenta-me um plano de otimização abrangente para a oficina 4. Desde o equipamento aos processos, cada passo. És engenheiro sénior. Isto faz parte do teu trabalho. Vamos ver quem é mais duro, tu ou eu. A Estela virou-se e bateu com a porta. Poeira soltou-se da moldura da porta. O diretor Mendes olhou para mim. Aquele olhar parecia dizer, Arthur, desta vez estás tramado. Não disse nada, porque para algumas coisas, falar é completamente inútil. Uma semana depois, coloquei uma versão simplificada do plano de otimização abrangente da oficina 4 em frente da Estela. Ela bufou e abriu, olhou e atirou para a mesa. Plano de otimização abrangente para a oficina 4, parte 1. Apenas 2 linhas. Primeira linha. Problemas centrais. Equipamento-chave há anos que não tem manutenção adequada. O desempenho deteriorou-se gravemente. Segunda linha. Medidas recomendadas para restaurar as responsabilidades originais do líder técnico da oficina 4. Não escrevi nenhum nome. Mas toda a gente sabe quem é. Arthur, estás a pressionar-me. Se quisesse ir atrás de ti, tenho formas muito piores do que descontar-te 20 mil euros.
Pede desculpa agora, e ainda te dou uma saída. Estás a tentar falar de regras comigo, ou estás a tentar intimidar-me? Não andei com rodeios com ela. Puxei o ficheiro dela no meu telemóvel. Virei o ecrã para ela. Universidade Provincial de Tobo. Engenharia Mecânica e Eletrotécnica. Licenciou-se na Universidade do Rio Claro. Mas por mais excelente que sejas, não consegues resolver os problemas da Oficina 4. Porque algumas coisas não estão nos teus manuais, nem nas tuas bases de dados, só aqui. Diretora da Fábrica Santos, peça-me desculpa agora, e ainda podemos falar sobre isto. Se não se desculpar, o problema da Oficina 4 não vai desaparecer. Tem mais alguma coisa para me dizer? Uns dias depois, Stella trouxe um perito, o Sr. Pereira, do Instituto Nacional de Investigação. Ouvi dizer que ele é bastante impressionante. O Bruno disse-me sobre o historial deste tipo. Ele liderou vários grandes projetos provinciais. Sinceramente, acho que o Sr. Pereira não consegue mesmo arranjar a linha 4. Mas ainda estou um pouco nervoso. O Sr. Pereira foi contratado da Nortália com um salário elevado. Ele já resolveu muitos problemas. Há sempre alguém melhor. Há sempre uma montanha mais alta. Se ele é realmente melhor do que eu, vou admiti-lo. Mas quanto aos 20 mil euros na reunião geral, não posso deixar passar. 3 dias depois, o Sr. Pereira resolveu a excentricidade do rebolo e o desvio de temperatura do forno de tratamento térmico. A Stella ficou entusiasmada. Algumas pessoas, na idade delas, continuam a agir como miúdos imprudentes, a pensar que são o máximo. Nós, jovens, estamos todos empenhados na fábrica. Não temos tempo para avisar ninguém. Quanto às regras ultrapassadas e maus hábitos aqui, vou continuar a pressionar o grupo para fazer as mudanças necessárias. Ao ver a Stella e o Sr. Pereira agirem assim, até me senti aliviado. Pouco depois, o Sr. Pereira começou a aliar-se. Isto. O que é que se passa? Diretora da Fábrica Santos, nunca me disse que o sistema de controlo deste equipamento tem outra camada de programa de proteção à volta. Que programa de proteção? A Stella ainda não sabe. Tecnologia, não são só umas páginas no manual. Isso nunca lhe faria justiça. Talvez seja por isso que ela tem feito tudo. Para deitar um velho engenheiro como eu abaixo do comboio. Arthur, vem cá. O que é isso do programa de proteção? Eu sei, sim. Licenciei-o à empresa. Foi também isso que me deu a coragem para enfrentar a Stella todo este tempo. Há 20 anos, quando a Oficina 4 entrou em funcionamento, os veios principais personalizados da energia Zéfiro não correspondiam aos nossos parâmetros padrão. O meu mentor e eu testámos-los veio a veio, ajustando vezes sem conta, e finalmente descobrimos um conjunto de valores de correção. No dia em que acabámos de os escrever, o meu mentor disse-me, não ponhas isto no manual, muita gente consegue ajustar parâmetros, mas poucos percebem verdadeiramente os meandros. Se escreveres, qualquer um pode mexer, e se estragar, ninguém consegue arranjar. E depois de o meu mentor falecer, eu era o único que sabia como este sistema funciona, e porque é que funciona assim. Diretora da Fábrica Santos, os direitos e patentes deste programa estão nas minhas mãos. Só o licencio gratuitamente à empresa. Assim que esclarecer o que aconteceu antes, desbloquearei as permissões. Toda a oficina ficou completamente em silêncio. Não disse mais nenhuma palavra. Eu tenho os direitos de acesso a este programa. Há 20 anos, o meu mentor entregou-me. Nunca o vi como alavanca, mas agora há coisas que preciso de esclarecer. Nos dias seguintes, a Stella não veio ver-me. O Sr. Pereira também não veio. A oficina estava estranhamente silenciosa. O Bruno disse-me que o Sr. Pereira se tinha trancado na sala de controlo e tentou arranjar lá durante 3 dias. Na manhã do 4º dia, quando o operador carregou no botão de início, todos os ecrãs dos equipamentos ficaram completamente vermelhos de uma só vez. Uma linha de código branco apareceu no centro do ecrã, a ler, autorização expirada. A partir de agora, toda a linha de produção está parada. Não é melhor do que um monte de sucata. E a encomenda de exportação vence dentro de 3 dias. Ou entregar os produtos, ou pagar a multa. A Stella finalmente percebeu que algumas coisas não podem ser resolvidas apenas ao trazer um especialista. Mais cedo ou mais tarde, ela e eu teríamos de falar novamente. Arthur, estavas a discutir comigo mais cedo, não era tudo pelo bónus de fim de ano de 20 mil euros. Diz-me uma coisa, assim que arranjares a linha 4, compenso-te dentro de uma semana. Diretora Santos, não é por causa do dinheiro. Naquela reunião geral, obrigou-me a subir àquele palco e a assinar. Disse em frente a milhares de pessoas que eu estava a dar esse exemplo, e que não tinha vergonha nenhuma. Quanto àquela coisa do cigarro, foi demasiado duro comigo. Preciso que o diga em público. Stella cravou as unhas na palma da mão, a olhar para mim, fixamente. Ao fim de um bocado, ela perdeu a paciência. Arthur Silva, estás a intimidar um subordinado. Intimidar um subordinado? Quando me multou com 20 mil euros, por que é que não disse que era um subordinado na altura? Mudou as regras da fábrica. A quem perguntou quando as alterou? Quando me pediu para subir ao palco, havia milhares de pessoas na plateia. Alguma vez considerou que sou o seu superior? Mas, diretora da Fábrica Santos, não pode mandar num subordinado sempre que lhe apetece. Quando quer poder, eu não sou o seu subordinado. Quando quer compaixão, já sou. Isso não faz sentido. No final, ela ainda não concordou. Preferiu salvar a face.
A Estela, o Sr. Pereira e o Carlos discutiram o assunto, pensando que enquanto o programa do sistema de controle fosse formatado, poderiam contornar as permissões bloqueadas. Ela não fazia ideia que, depois de formatado, para o 250C, nem os parâmetros básicos de prensagem coincidiriam. Toda a oficina 4 pararia completamente. No dia em que agiram, eu não disse nada. Apenas apertei o punho na chávena de chá. Em apenas 1 hora, a linha 4 ficou completamente parada. Sr. Pereira ficou muito tempo em frente àquela linha de código vermelho. Depois, pegou na mala e foi-se embora. O Carlos ficou imóvel, e as mãos escorregaram do teclado. Parecia atordoado, como se estivesse em choque. A Estela ficou na oficina silenciosa, como se a energia tivesse falhado. Ninguém atrás dela disse uma palavra. A Estela nem sequer teve tempo para processar aquilo. Depois, o representante técnico principal da Energia Zéfiro apareceu. O Vítor Almeida, com cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos, veio correr da sede em emergência, apresentou um ultimato. Se a produção não voltar ao normal até ao fim do dia, eles terminam a parceria, e apresentam uma queixa. A notícia espalhou-se. Todo o chão de fábrica ficou em silêncio absoluto. Como se alguém o estivesse a sufocar. A Estela ficou paralisada no escritório dela. Depois, saiu. Reuniu toda a gente na oficina 4 parada. Mesmo à frente do Sr. Almeida, que acabara de chegar, ela levantou de repente o dedo e apontou diretamente para mim. É ele. Ele descuidou-se de propósito e acabou por destruir toda a linha de produção. A voz dela ecoou pela oficina. O diretor Mendes tirou os óculos. Abaixou a cabeça e limpou-os. Alguns olharam para mim, outros para o chão. O Sr. Almeida ficou ali parado em silêncio. Os olhos da Estela ficaram vermelhos. A voz dela subiu. Um tipo que fumou no chão de fábrica e foi apanhado pelo detetor de fumo, o que é que ele não faria? Eu disse-lhe para treinar o novo, ele não apresentou nada. Pedi-lhe um plano, ele escreveu 2 linhas. Agora a oficina 4 está morta e ele está feliz. Sempre soube que ele não prestava. Artur Silva, tu descuidaste de propósito e causaste danos irreparáveis a esta fábrica. Em nome da fábrica, anuncio oficialmente, estás despedido. Sai já desta fábrica. Segurança. Acompanha-no para fora daqui. Toda a gente pensou que eu estava perdido. Sob o olhar de centenas de olhos, despedido publicamente, condenado como criminoso diante de todos, mantive-me estranhamente calmo. Espera. Disseste que o Arthur estava a fumar no chão de fábrica e foi apanhado por um detetor de fumo. Mas o Arthur que eu conheço não faria isso. Uma vez, durante uma troca técnica perto do relvado, ele tinha acabado de acender um cigarro, viu alguém a chegar e apagou-o imediatamente. Um tipo tão cuidadoso, mesmo num relvado aberto, como é que ele fumaria de propósito numa zona de não fumadores? Arthur, lembras-te de mim? Há 2 anos, na conferência técnica da Energia Zéfiro, explicaste-me aquela lógica de correção de temperatura. Continuaste durante mais de 2 horas, até escurecer. Olhei para o Vítor. Algo se mexeu dentro de mim. Lembro-me, Vítor. Lembro-me daquele ano junto ao relvado. Ele perguntou-me como compensar o efeito da temperatura na folga. Comecei pela base que o meu mentor me deu, e falei até escurecer. Vítor, se tiveres qualquer coisa em que precises da minha ajuda, é só dizeres. Esta conversa virou completamente a maré. Toda a gente estava a olhar para o Vítor e para mim, incluindo a Estela. Diretora da Fábrica Santos. Estou a ouvir bem? Acabou de dizer que vai despedir o Arthur, cancelar o pacote de indemnização e também remover o único titular certificado da tecnologia central da Oficina 4. O rosto da Estela ficou pálido na hora. A oficina ficou tão silenciosa que se ouvia um alfinete a cair. Ela ficou ali parada como se tivesse sido atingida por um relâmpago. O corpo dela estava rígido, os lábios a tremer, incapaz de dizer uma palavra. O Vítor nem lhe deitou um olhar. Em vez disso, virou-se para o Arthur. A nossa empresa sempre colocou as suas maiores encomendas na vossa fábrica. Não por causa de equipamentos sofisticados, mas porque a nossa equipa técnica, há 8 anos, no relatório de aceitação, escreveu uma linha. Na estação de prensagem da Oficina 4, há um mestre artesão, Artur Silva. O desvio da coluna de óleo do veio principal que ele trata nunca excede 3 micrômetros. Mesmo uma máquina não atinge essa precisão. Foi a sua arte que nos fez escolher esta fábrica. Acreditamos que só tu podes satisfazer os nossos requisitos de precisão dos produtos. O rosto da Estela passou de pálido a cinzento. As palavras de Vítor Almeida destruíram o último resquício da sua dignidade. Ela sempre pensou que dependia das conexões do grupo, daquele estilo de gestão de promessas vazias, dual de ter 17 anos quando concebeu um detetor de fumo. Mas ela nunca soube as encomendas de que mais se orgulhava, o capital que usou para subir. Tudo veio de uma pessoa, daquela que mais desprezava, a velha relíquia que mais queria sacrificar, eu. Diretora da Fábrica Santos. Agora, vai. Dar-nos uma explicação? Estela cambaleou. Quase perdeu o equilíbrio. Olhou instintivamente para a multidão, mas tudo o que encontrou foram olhos que se desviavam ou mostravam desprezo. Carlos encolheu-se para o fundo da multidão. Os seus óculos de ar dourado escorregaram para a ponta do nariz. O Sr. Pereira já tinha ido embora.
O Sr. Almeida quer que eu restaure a oficina 4 e que a faça funcionar ainda melhor do que antes. Consigo fazê-lo. Arthur, o que precisas que nós façamos? Sr. Almeida, obrigado. Agradeço o que disse, mas não. Sou mais funcionário desta fábrica. A diretora da fábrica Santos acabou de anunciar que estou despedido. Se ainda quer que eu arranje esta linha, faço-o como consultor técnico independente. Mas tenho 3 condições. Continue. Primeiro, A diretora da fábrica Santos e a sua equipa têm de sair. Não da fábrica, só da oficina 4. Quer dizer, onde estou a trabalhar. Enquanto estiver a arranjar a linha, não os quero ver. Segundo, a diretora da fábrica Santos insultou-me publicamente. A fábrica precisa de resolver isto. Não um pedido de desculpas, mas uma compensação pelos danos à minha reputação e angústia emocional. $50.000. Terceiro, como consultor técnico independente, cobro à hora. $1.000 por hora, até a oficina 4 voltar ao normal. O Bruno ficou de boca aberta ao meu lado. O diretor Mendes tirou os óculos e voltou a pô-los. A Estela ficou branca como um fantasma. Arthur, compreendo perfeitamente essas 3 condições. A Energia Zéfiro, como a maior parceira da Oficina 4, vai apoiar-te totalmente. Vou contactar o Sr. Costa no grupo agora mesmo, transmitir as tuas condições e pressionar para que sejam aceites. Vou contactar o Sr. Costa agora mesmo. Do outro lado do vídeo estava o Vitor. Fui convidado para ocupar o lugar de cabeceira na mesa de conferências. A Estela estava no canto. O rosto dela estava pálido. Sr. Costa, sobre a Oficina 4, já lhe expliquei isso. Agora, o Arthur está disposto, como consultor técnico independente, a retomar a produção. A diretora da fábrica Santos e a sua equipa vão sair do local. A fábrica pagará €50.000 em indemnização por danos de reputação. €1.000 por hora. Pessoalmente, acho que estes termos são justos. O artesanato do Arthur tem sido a base da nossa parceria de 8 anos com a vossa fábrica. O que ele pede agora é apenas uma explicação e respeito. Espero que o grupo considere isto seriamente. Caso contrário, as nossas encomendas não podem esperar. O Vitor não disse uma única palavra desnecessária. Ele expôs os meus termos um por um. Ele também deixou clara a posição da Energia Zéfiro. Ou cumprem as condições e retomam a produção, ou terminam a parceria e passam pelo processo de reclamação. O Sr. Costa do outro lado ficou em silêncio por muito tempo. Os seus olhos caíram sobre mim. Eu olhei de volta para ele. Não lhe devo nada. E ele sabe isso. Arthur, o grupo aceita todas as suas condições. O Sr. Almeida tem razão. Tu és a base da nossa parceria com a Energia Zéfiro. A fábrica deve-te uma explicação. $50.000 de indemnização. Estará na sua conta dentro de 1 hora. A Estela está suspensa de imediato, enquanto se aguarda a investigação. Todos os que ela trouxe também são transferidos. A segurança na oficina 4 está a escoltar a Estela para fora. Quando a Estela estava a ser levada, ela passou por mim. Ela não se atreveu a olhar para mim. E eu também não olhei para ela. Arthur, espero que consigamos retomar a produção em breve. Quanto ao acompanhamento, irei à fábrica e discutirei isso contigo pessoalmente. Sr. Costa, estou a caminho. Obrigado, Vitor. Vamos juntos à oficina. Saímos do escritório. O corredor estava completamente silencioso. Eu caminhei à frente. Ele seguiu atrás. Não como um cliente e um consultor técnico, mas mais como 2 técnicos a ir reparar uma linha que precisava de ser reparada. O que passou, passou. O trabalho que precisa de ser feito está ainda mesmo à nossa frente. Saí do escritório. Lá fora estava a oficina. A multidão afastou-se automaticamente para mim. Nenhum som. Todos os olhos estavam em mim. Era diferente de antes. Não estavam a olhar para alguém que foi despedido. Mas estavam a olhar para um artesão. Alguém na oficina sussurrou. Um grito de Arthur ecoou, seguido de uma salva de palmas atuante. Gritos de alegria irromperam um após outro. A oficina ganhou vida instantaneamente. Caminhei até à estação de prensagem avariada. O ecrã estava todo vermelho, como um coração parado. Coloquei os meus óculos de leitura. Sentei-me. Coloquei as mãos no teclado. Estas mãos tinham estado paradas durante 20 anos. No momento em que tocaram, cada tecla ainda lá estava. O Vitor estava ao meu lado. O diretor Mendes estava atrás. O Bruno estava à frente. As mãos dele ainda suspensas do aplauso anterior. Não havia mais nenhum som na oficina. Apenas o som do meu teclar. Uma tecla de cada vez. Não rápido, mas sem parar. Há coisas que não precisamos de pensar. 20 anos. Consigo fazer, o de olhos fechados. Introduzi a chave de autorização. As linhas no ecrã passaram de vermelho para azul, uma após a outra. O sistema ganhou vida. Levantei-me. Caminhei até à estação de prensagem. Coloquei a mão no primeiro veio principal. As pontas dos meus dedos percorreram um munhão, girando devagar uma volta completa. 20 anos. Sei exatamente como este veio deve parecer ao toque. Reconhecer? O ia de olhos vendados. Bruno, este está demasiado apertado. Traga-me um comparador. Diretor Mendes, a pressão do circuito hidráulico está desregulada. Manda a equipa de hidráulica verificar. O Bruno entregou-me o comparador. O diretor Mendes virou-se e saiu a disparar. Enquanto sentia a superfície, usei um raspador para aparar as rebarbas. Elas enrolaram-se e caíram. Cada passada foi perfeita. 20 anos de experiência. Ninguém na oficina falou. Apenas o som do meu teclado. O raspador a deslizar sobre a peça. O instrumento de medição a ser colocado e retirado.
Bom. Ele carregou no botão de início. A prensa rugiu. A correia transportadora começou a rolar. O trabalhador colocou o comprador no novo veio principal. Primeiro, folga 0,022. Segundo, 0,023. Terceiro, 0,022. Perfeito. Vítor aproxima-se do posto de inspeção, a olhar para a sequência de dados, e solta um longo suspiro. Arthur, o que faz falta são essas tuas mãos. Os dados da máquina já estão limpos. Recosto-me na cadeira. O raspador na minha mão, o cabo ensopado de suor há 20 anos, está liso e brilhante, a emitir um brilho baço. O Bruno está no meio da multidão, de olhos vermelhos, e faz-me um aceno com a cabeça, eu aceno de volta. Durante o teste de toda a linha. Mandei o Bruno levar uns tipos ao tubo hidráulico mais antigo, debaixo do plátano. E desmontá-lo. Na noite antes da reunião geral, quando me agachei debaixo da árvore para acender um cigarro, o som de silvo que ouvi não foi imaginação minha. Este tubo está quase a rebentar. Mais alguns ciclos e vai rebentar, e a linha toda terá de parar. Mandei o inspetor de qualidade trazer o espectrómetro analítico, e quando os resultados saíram, o Bruno veio dar uma olhada, e a cara dele caiu. Não era o tubo de liga original da Nortália, mas um tubo de aço carbono normal com uma superfície tratada. E a sua resistência e pressão, mal era um terço das originais. O Bruno pousou suavemente o tubo sem dizer uma palavra. Já que há 20 anos, ele e Samuel instalaram esta secção de tubos juntos. Eu puxei os registros de compra e vi que este lote de tubos foi instalado há um mês, logo após Stella ter assumido o cargo, durante a atualização do equipamento. O contrato de compra foi assinado por Stella e pelo Sr. Pereira. Eles receberam subornos e substituíram as peças originais por baratas, por isso a oficina 4 tem tido problemas ultimamente. E a causa raiz não foi o meu cigarro, ou o Carlos a alterar os parâmetros, ou o Sr. Pereira a reformatar o sistema. Foram as peças do equipamento a serem trocadas, e o meu cigarro e aquele detector de fumo apenas detonaram a bomba mais cedo. Eu enviei o relatório de inspeção e o contrato de compra para o Vítor, com cópia para o Sr. Costa no grupo, e como as provas eram sólidas, Stella enfrenta mais do que uma simples suspensão. 3 dias depois, chegaram os novos tubos. Observei a equipa de hidráulica a conectar, luz secção por secção. Depois, fizemos um teste de pressão. A pressão estava absolutamente estável. Nenhuma flutuação. Assinei o relatório de teste. A oficina 4 voltou a funcionar. Depois de recalibrar os parâmetros, a eficiência geral aumentou 15%. A taxa de sucata atingiu um mínimo de 20 anos. O Vítor ficou muito tempo na oficina, a olhar para as leituras precisas no instrumento de medição. Depois, virou-se para mim. Arthur, além da encomenda atual, a empresa decidiu adicionar um acordo de parceria de longo prazo. Há uma condição no acordo. Deve servir como consultor técnico vitalício para este projeto. A notícia chegou ao grupo, e o Sr. Costa veio de avião no dia seguinte. Veio sozinho, com uma pasta. Foi diretamente ao meu posto de trabalho. Colocou um cheque bancário de 50 mil euros e um documento em cima da mesa. Arthur, isto é uma compensação. E o resultado do incidente da Stella? Depois, tirou outro documento. Esta é a nomeação mais recente do grupo para si. Li esse documento. Vice-diretor-geral da filial da Costa Nascente. Responsável pela tecnologia e produção. Havia também um plano de incentivo de capital anexado abaixo. Se o assinasse, seria um executivo sénior do grupo. Receberia 2% de ações de capital. O meu salário anual seria várias vezes maior, mas recusei. Sr. Costa, não serei vice-diretor-geral, mas aceitarei o cargo de consultor técnico. Ficarei nesta linha de produção. Não vou a lado nenhum. Podemos negociar o salário e o capital novamente. Não é por causa do dinheiro. Sou um artesão. O meu lugar é na oficina, com aquele rolamento, junto aos tubos. Não num escritório. Quero que me sente num escritório, a gerir pessoas, a ter reuniões, a fazer política, a criar contactos. Isso não é usar-me. Isso é destruir-me. Se me importasse com poder administrativo, não teria ficado com o mesmo veio principal e a mesma linha de produção todos estes anos. Na vida de uma pessoa, aquilo a que se agarra. Você sabe melhor no seu coração. Aquilo a que me agarro não é um cargo, é uma arte. Apanhei outro documento. O contrato para consultor técnico vitalício. Fico com este. Se a fábrica tiver problemas técnicos, resolvo-os. Se os jovens quiserem aprender, ensino. Mas vou ficar mesmo nesta linha de produção. Não vou a lado nenhum. Percebo. Arthur, alguém como tu, nunca conheci antes. Foi um prazer trabalhar contigo. Também foi um prazer trabalhar contigo. Apertei-lhe a mão, uma mão habituada a uma vida de conforto, e segurei-a com sinceridade. Uma semana depois, a fábrica realizou uma reunião geral. Ainda ao mesmo palco, mas desta vez, eu é que estava em cima, e eles estavam em baixo. Sou o Arthur Silva. A partir de hoje, sou o consultor técnico vitalício desta fábrica. Não vou falar de novas regras. Apenas 2 coisas. Primeiro, para todos nesta linha, as vossas competências não estão nos vossos diapositivos nem nos vossos relatórios. Estão todas nas vossas próprias mãos. As vossas mãos sabem melhor do que a vossa cabeça o que é certo. Não deixem ninguém dizer-vos que a vossa experiência não vale nada.
Segundo, a partir de hoje, o desempenho é tudo sobre o trabalho. Se fizerem bom trabalho, ficam. Se o vosso trabalho for mau, aprendem. Não conseguem aprender? Estão fora. Não tem nada a ver com quão bem falam ou de que lado estão. É só o que tenho a dizer. Arthur! Arthur! O Bruno estava na plateia, com lágrimas nos olhos. Mais tarde, substituiu Carlos e tornou-se diretor da oficina 4. O aprendiz do Samuel, o Luís, assumiu a minha estação de prensagem. Depois da reunião, caminhei sozinho pela oficina. A oficina 4 estava a funcionar de forma estável e forte. A estação de prensagem zumbia, as correias transportadoras rolavam, e o som era suave, como uma velha melodia que ouço há décadas. Esse capítulo sobre a Stella Santos acabou. Os dias em que a competência fala estão apenas a começar.